hoje nós vamos estudar a teoria dos eletrólitos de arrênios. E para isso, a gente começa respondendo a seguinte pergunta: por que algumas soluções conduzem corrente elétrica e outras não? Bom, o fato da substância conduzir corrente elétrica ou não está associado ao tipo de substância que nela está dissolvida. Se a substância que está dissolvida na solução for um eletrólito, ela vai conduzir corrente elétrica. Se ela não for um eletrólito, ela não vai conduzir corrente elétrica. O que há em comum, o que define os eletrólitos? Os eletrólitos têm a capacidade de liberar íons. Isso aqui é uma conclusão de Arrhenius. Bom, o eletrólito pode liberar íons na solução de duas maneiras diferentes. Ou por meio de uma dissociação iônica, ou por meio de uma reação de ionização. E nós vamos descrever esses dois processos aqui, começando pela dissociação, ok? Então veja a definição. Íons pré-existentes no composto iônico são liberados em contato com a água, propiciando a condutividade elétrica da solução, ok? Esse tipo de dissociação ocorre com essas substâncias aqui, ó, bases, sais e óxidos iônicos. Então veja só, a base é um composto iônico, tem sempre um cátion e a hidroxila. Se é um composto iônico, significa que eu já tenho um íon sódio e já tenho o íon hidroxila. O que acontece é que, quando nós colocamos essa substância em água, esses íons serão simplesmente separados, apartados. É isso que caracteriza a dissociação, beleza? Temos aqui uma outra substância, agora aqui é um sal. Esse aqui é um sal, portanto, um composto iônico, e quando nós o colocarmos em água, os íons serão separados. A gente vai separar em alumínio e sulfato, beleza? E aqui a gente tem um exemplo de um outro sal, esse aqui é o sulfato de bário. Bom, então todas essas substâncias aqui são iônicas, em solução aquosa vão liberar os seus íons e vão poder conduzir corrente elétrica. Só que tem um detalhe aqui. Essas duas primeiras substâncias são muito solúveis, o que significa que a gente vai liberar uma grande quantidade de íons em água. Se a quantidade de íons em água é grande, a condutividade elétrica da solução será alta. Agora aqui a gente tem um sal de baixa solubilidade. Significa então que nós vamos ter um baixo índice de dissociação, portanto a quantidade de íons será pequena. Logo, a condutividade elétrica da solução será baixa. É o que está dizendo aqui, ó. Quanto menor a solubilidade do eletrólito, menor será a condutividade elétrica da solução. Beleza? Essas são as características da dissociação iônica. E nós vamos confrontar isso agora com o conceito de ionização. Bom, vamos à ionização, olha só. A substância não possui íons, porém, em contato com a água, ligações são quebradas e os íons são formados. Isso aqui acontece com os ácidos, que são compostos covalentes. Então, olha só, eu tenho aqui um ácido e a ligação entre o hidrogênio e o cloro é uma ligação covalente, não tem íons aqui. Só que quando a gente coloca um ácido em água, a ligação entre o hidrogênio e o átomo ao qual ele estava ligado se quebra. E esse rompimento dessa ligação gera íons, aqui nesse caso, o H+, e o Cl-, beleza? Esses íons aqui vão propiciar a condutividade elétrica da solução. Nós temos aqui um outro ácido, a mesma coisa, a ionização, são dois hidrogênios, e os íons vão tornar a solução condutora de corrente elétrica. E aqui nós temos um detalhe importante. Ácidos fortes são ionizados em grande extensão. Uma grande proporção, um grande percentual das moléculas se ioniza, gerando muitos íons. Já os ácidos fracos são ionizados em um percentual menor de suas moléculas. Logo, a quantidade de íons será menor. Se eu tiver menos íons, a condutividade elétrica será menor. Então, veja só, quanto mais forte for o ácido, maior será a condutividade elétrica da solução. Beleza? É algo semelhante àquilo que a gente viu aqui em relação à solubilidade dos compostos iônicos. Quanto mais solúvel, maior a condutividade elétrica. Quanto mais forte for o ácido, maior a condutividade elétrica também. Beleza? Nós vamos ver aqui agora uma substância que ela não sofre nem ionização, nem dissociação, e ainda assim ela pode conduzir corrente elétrica em meio aquoso. Essa substância é a amônia. Por que isso acontece? Quando a gente coloca a amônia em contato com a água, a amônia sofre o que nós chamamos de uma reação de protonação, ou seja, a água tem dois hidrogênios. Um desses dois hidrogênios será transferido para a amônia, formando o íon NH4+, e aí a água, quando perde um dos hidrogênios, se transforma em uma hidroxila, que é o íon OH-. Esses dois íons aqui vão permanecer dissolvidos em água. A solubilidade desses íons aqui é muito grande. E se eu tenho íons dissolvidos livres na minha solução, isso aqui vai permitir que essa solução tenha uma condutividade elétrica considerável. Então, amônio em meio aquoso também conduz corrente elétrica. Beleza?
Então, essas são as condições, esses são os tipos de substâncias que são eletrólitos, ou seja, que em solução podem conduzir corrente elétrica. E agora aqui a gente tem um resumo disso, beleza? Então vamos avaliar aqui, ó, a condutividade elétrica de diferentes tipos de substâncias em diferentes estados físicos, diferentes situações, tá bom? Então avaliando primeiro os compostos iônicos, olha aqui, ó. Compostos iônicos no estado sólido podem conduzir corrente elétrica? Não podem, porque não tem íons livres, não tem cargas elétricas livres. No estado líquido, eles podem conduzir corrente? Podem, porque quando você pega um composto iônico e funde ele, eleva a temperatura dele até o seu ponto de fusão, os íons vão se separar. E esses íons livres propiciam a condutividade de corrente elétrica, beleza? Já no estado de vapor, eles não conduzem corrente elétrica porque as cargas elétricas estarão absolutamente separadas. Então, não tem como você conduzir corrente elétrica se você não tem as cargas positivas e negativas ali no mesmo lugar, beleza? Em solução aquosa, podem conduzir corrente elétrica? Sim, conduzem corrente elétrica porque a água separa os íons e esses íons vão conduzir a corrente na solução. Beleza, agora avaliando os compostos moleculares, os compostos covalentes. Vamos tratar aqui primeiro dos ácidos e da amônia, como nós vimos lá em cima, beleza? No estado sólido, não conduzem corrente elétrica porque não tem íons. No estado líquido, não conduzem corrente elétrica porque não tem íons. No estado vapor, também não tem íons, não conduzem corrente elétrica, apenas em solução aquosa, porque a água promove a quebra de suas ligações, formando íons. Já os demais compostos moleculares, os demais compostos covalentes, e eu vou citar aqui um exemplo que aparece em muitas questões, que é a glicose e também a sacarose, tá bom? Se encaixaria aqui, ó. Demais compostos moleculares, não conduz corrente elétrica em nenhum tipo de situação. Então, isso aqui é um resumão para a gente entender que tipo de substância pode conduzir corrente elétrica, beleza?